E aí pessoal, como vai? Então vamos continuar a nossa série de vídeos sobre parâmetros hidrológicos, tá? E agora a gente vai falar sobre a caracterização fisiográfica da bacia. Ou seja, nós vamos identificar a nossa bacia hidrográfica para saber onde que nós iremos instalar a nossa barragem e quais possíveis medidas, problemas que possam decorrer ali da instalação dela, tá? Determinação da cota batida, área de inundação, gráficos de cota volume, tá? Para determinação também dos instrumentos hidráulicos, dos travadores hidráulicos da barragem. Então a gente precisa entender como que é a nossa bacia hidrográfica. E para isso, então, a gente tem que fazer a caracterização fisiográfica da mesma, né? E o que compõe? Quais as informações mais importantes que nós temos aí para determinar essa caracterização fisiográfica da nossa bacia? Então, primeiramente, pessoal, a área de drenagem e perímetro, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar a área de drenagem da região onde a gente vai instalar a nossa barragem, né? Então, a gente vai ter que pegar ali o exutório do rio, a gente vai ter que ver quais são as componentes que vão alimentar aquele ciclo hidrológico naquela região, naquela área, tá? Então aqui nós temos duas imagens. Então tem uma imagem aqui que nós temos uma subbacia, tá? E dentro dessa subbacia nós temos o quê? Várias, digamos que pequenas bacias, que na realidade são áreas de drenagem, né? Então cada área de drenagem dessa é como se fosse uma microbacia, né? Então ela é composta por corpos d'água e não só isso, é levado em consideração também o relevo, toda a contribuição que a gente pode ter ali dentro. Então, se eu tenho ali digamos, uma montanha, uma serra, eu vou pegar no eixo ali dela e jogar para onde a água vai correr ali, partindo daquele eixo, daquele topo dela, tá? E a gente vai fazer tudo isso em determinada cota até compor toda a área de drenagem de uma região, tá? Então, aqui nós já temos detalhe de uma área de drenagem já, olha. Então, nós temos aqui o rio de primeira ordem, tá? Rios de segunda, terceira até rios de quarta ordem aqui. Então o rio de primeira ordem é o nosso rio principal, que vai receber toda a drenagem dos outros rios aqui, sejam eles secundários, terciários ou quaternários, tá? Então essa delimitação aqui dessa área pra gente, ela é muito importante. E não só a delimitação dessa área, mas a forma dessa área também, tá? Mais para frente a gente vai ver que nós temos alguns coeficientes, alguns fatores aí que estão ligados à forma dela. E eles são importantes para a gente porque eles vão nos dar informação de tempo de permanência de enchente, eles vão dar a informação de potencialidade de enchente, potencialidade de drenagem, tudo isso, tá? Aqui nós temos dois componentes importantes que eu quero que vocês se atentem aqui. Primeiro é a área de drenagem e segundo é o perímetro. Então, a área de drenagem nada mais é do que a vista em planta, é a área em planta aqui, ó, da nossa área de drenagem, da nossa bacia. Então, ou seja, numa vista em planta da nossa bacia aqui, qual que é o valor dessa área aqui? Nós não estamos levando em consideração aqui, pessoal, elevação, tá? A gente não está levando declividade, eu só quero saber a vista aqui, na vista em planta, nesse plano aqui, qual que é a nossa área de drenagem, é isso que me interessa. E um segundo ponto importante para nós é o perímetro dessa bacia, tá? Então o perímetro dessa bacia para a gente, ela é muito importante. O perímetro nada mais é do que a medida, é o comprimento total da nossa bacia, tá? Então tá aí duas informações importantes que nós temos. A gente pode determinar isso tanto manual, seja manual numa carta topográfica ou no próprio levantamento topográfico que se tenha, seja no AutoCAD manualmente, lembrando que a gente sempre vai buscar ali na ligação entre as curvas de nível, trabalhar com perpendicularidade entre as curvas de nível e buscando sempre a menor distância entre as curvas, porque esse é o caminho da água, a água vai pelo caminho mais fácil, pela menor distância, tá? Ou a gente pode usar programas. Então nós temos o ArcGIS, QGIS, vários programas para delimitação de bacia hidrográfica e de áreas de drenagem, tá bom? Continuando então nessa caracterização, duas informações extremamente importantes para a gente dizem respeito à forma da bacia.
Então, no que diz respeito à forma da bacia, nós temos o coeficiente de compacidade e o fator de forma. O coeficiente de compacidade da nossa bacia é como se nós estivéssemos avaliando a nossa bacia e aproximando ela de um círculo. Tá? A nossa referência é um círculo. Né? Então, quem que é? O nosso coeficiente de compacidade é P, que é o perímetro da bacia, dividido pela raiz quadrada da área. Quanto mais próximo esse valor tiver de 1, mais propensa a enchente essa região vai estar. Tá? Porque mais próximo de um círculo ela vai se tornar. Né? Então, ou seja, sempre que esse valor estiver muito próximo a 1, significa dizer que o nosso risco de enchente ele é significativo. Tá? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Fator de forma. Né? Fator de forma, a gente está analisando a forma da nossa barragem. E quanto mais retangular aqui, então a gente tem que fator de forma é a área dividido pelo comprimento axial da bacia, tá? Voltando no vídeo anterior, seria, vamos fazer um desenhozinho aqui, ó. Seria essa distância aqui, esse comprimento axial, tá? Ou, se você conseguir obter, o comprimento total do principal curso d'água, que é o nosso rio de primeira ordem, tá? Então, um ou outro. Esse fator aqui de forma, pessoal, quanto mais próximo ao retângulo estiver a nossa estrutura, menos tempo vai demorar a água para conter ali no caso de uma enchente. Ou seja, ela vai esvaziar de forma mais rápida. Quanto mais ela tiver forma de um quadrado, ou seja, quanto mais larga ela for lateralmente, quanto maior ela for, significa dizer que maior a contribuição de água e mais tempo vai demorar para que aquela água saia daquela bacia. Então, ou seja, o nosso tempo de permanência ele vai ser relativamente mais alto, sempre que a nossa forma for muito mais uma forma de um quadrado do que propriamente dita de um retângulo, tá? Então, são duas informações interessantes porque elas vão nos dar informação sobre o comportamento em caso de enchentes. E para nós é importante por quê? Porque a gente precisa dos dados das vazões máximas, das vazões de cheias, das enchentes, para o dimensionamento dos extravasores hidráulicos, que é o nosso vertedor e a nossa descarga de fundo. Tá? Mais duas situações interessantes aqui. Nós temos a densidade de drenagem, tá? E nós temos a declividade do rio, né? Então a densidade de drenagem nada mais é do que o comprimento de todos os corpos d'água pela nossa área de drenagem, né? Então eu vou pegar todos os meus corpos d'água e vou dividir pela área de drenagem. Então aí a gente consegue usar esse parâmetro para tempo de permanência, para avaliar o tempo de permanência e ver como que fica a ocupação dessa quantidade de água aí dentro. E uma outra informação muito importante para a gente, informação essa, inclusive, que ela entra na curva hipossométrica, talvez simular alguma coisa na curva-chave, mas principalmente na curva hipossométrica, é a declividade do rio, pessoal. Então, a declividade média do rio, que é esse parâmetro S aqui, ela é determinada por H, que é a diferença entre as cotas dos pontos que você está analisando, início e final da sua bacia, tá? Daquele rio principal, dividido pelo comprimento desse rio, né? Então, quanto maior a declividade, a gente sabe que maior um fluxo a gente vai ter ali. Quanto menor o fluxo, provavelmente, a depender da situação, maior a área de enchente, etc. Né? Então, aí a gente, com esses parâmetros, começa a avaliar o comportamento das vazões para que a gente possa dimensionar as nossas estruturas, os nossos travadores hidráulicos da nossa barragem. Né? Aqui, eu coloquei a imagem de um software, tá? Que a gente pode usar para caracterização fisiográfica, né? Que é o QGIS. Tá? Grande vantagem do QGIS. Primeira, software gratuito. Tá? Ele é um software livre, gratuito, com uma quantidade de informação espetacular. Né? Então a gente consegue trabalhar com modelo digital do terreno. Tá? A gente consegue baixar em alguns sites aí, ou se você tiver algum levantamento também, você pode ter seus levantamentos. A gente consegue trazer informações de elevação, tá? De cota, e avaliar e processar nele quais são as nossas bacias hidrográficas. Além disso, além de identificar a bacia igual vocês estão observando aqui, tá? A gente consegue determinar o seu tamanho, a sua área, a gente consegue trabalhar com gráfico de cota-volume, tá?
a gente consegue ver volume do reservatório, tudo isso dentro desse software, né? Então, por que eu estou trazendo ele para vocês aqui? Porque a gente vai começar a trabalhar com ele, né? Então, uma das atividades que a gente vai fazer agora é, vocês vão baixar o QGIS, instalar, tá? Por favor, busquem o Towden. O Towden, ele nos dá informação sobre as informações hidrológicas, a gente consegue fazer algumas análises hidrológicas. Eu vou encaminhar um material para vocês e a gente vai começar a identificar e trazer e buscar informações no QGIS sobre as áreas que a gente for trabalhar. Então, nesse trabalho que eu vou mostrar para vocês, cada um vai pegar um rio qualquer, a sua escolha, vai escolher um ponto de instalação de uma barragem e a gente vai ver qual é a área de drenagem para aquela barragem e poder calcular ali os parâmetros da bacia fisiográfica, as características fisiográficas da bacia, e usar esses parâmetros para a gente calcular e dimensionar as estruturas do nosso barramento, tá? Então já se adiantem, baixem o QGIS, né? Ele é um software gratuito, tá? Eu vou passar algum material para vocês darem uma lida e uma orientação, e a gente vai trabalhar com algumas atividades a partir de agora, no que diz respeito à característica da nossa área, da nossa bacia. Então, lembrando um pouco de hidrologia, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo, tá? Um abraço.